isso que essas plataformas tipo Blinkist funcionam. Cara, longe de ser ideal, mas você pega e resume aquilo em, sei lá, 10 páginas, você tem o conceito. E você já consegue bullshitar qualquer pessoa no mundo. Gente, a gente tá um verbete de Wikipedia de todo mundo achar que você sabe tudo do mundo. Porque as pessoas absorvem muito pouco. O resultado é muito pouco. Ainda mais com esse problema de atenção. Você lê um verbete de Wikipedia meia hora antes de falar, o pessoal acha que você é uma sumidade. Você é um catedrático. É a era dos pensamentos rasos, né? Exato. Lagoa de Araruama ou Falha de San Andreas, né? Então, isso me faz lembrar uma frase do John Wooden, que foi treinador de basquete de equipes universitárias nos Estados Unidos. Ele treinou o Magic Johnson, inclusive, e ele falava o seguinte: o importante, aquilo que faz a diferença mesmo, é aquilo que você aprende depois que já sabe tudo. Não, a gente tem que ter essa inquietação, essa continuidade. E é isso. Você que está chegando agora, bem-vindo. Nós já estamos no ar, aqui com a nossa conversa nesse Flow Live Talks com Rosa Alegria, Carlos Piazza, Gui Rangel. Eu e Rogério vamos aqui ouvir, porque a gente vai perguntar uma coisa e a coisa vai... É que nem um rastilho de pólvora, essa é a ideia. Todos os... Quem são essas pessoas? Você já está vendo aí nessa descrição que está aqui embaixo, mas eu posso dizer o seguinte: conheço as três e tenho uma profunda admiração por cada um deles. Rosa, uma querida amiga, a primeira futurista brasileira, né? Quer dizer, a primeira pessoa com quem eu aprendi esse primeiro caminho. Depois, Piazza, Carlos Piazza, participamos, e lembra até hoje, Piazza, de um evento de jornalismo em Itu, falando ainda antes da eleição do Obama, o quanto a tecnologia e o Facebook tinham ajudado o Obama a se eleger. Foi lá que eu te conheci. E foi assim, a partir daí ficamos super próximos, sou seu fã, não consegui deixar a minha barba ficar igual, mas tudo bem. E Gui Rangel, mais recentemente, apresentado pelo nosso querido Bruno Fiorentini. O Gui e eu fomos tomar café numa padaria em São Paulo, eu estava já tinha mudado para o meio do mato, e a gente se encontrou, ele foi muito gentil e generoso, concordou em encontrar comigo numa padaria no meio do caminho, para a gente tomar um café e se conhecer. E a partir daí a gente se ligou e sempre discutimos coisas que têm a ver com a sociedade, que têm a ver com o processo que nós, como seres humanos, como humanidade, estamos atravessando, ainda mais agora, no meio dessa tempestade que não tem terra firme à vista ainda. Então é isso. Você, Rogério, está com a bola agora, porque você vai ser a minha salvação aqui. Que desafio, Cadu, que desafio. Vamos começar a bater um papo. Vou começar com esse teu café com o Gui na padaria, porque você saiu do café e falou o seguinte: eu fui provocado agora de uma maneira extremamente impactante. O Gui me provocou que se a gente não tem ficção, se a gente não projeta um sonho, uma visão, a gente não tem para onde ir. O mundo está com falta de ficção. E eu fiquei pensando, falei, nossa, tudo agora é uma repetição científica. Ficção científica. Eu falei, é verdade, tudo agora é uma repetição do que já fizeram antes, não tem nada exatamente original, né? Então, saudando todos vocês, Rosa, Carlos, Gui, que alegria estar com todos aqui. E nós temos uma provocação. Eu tenho uma provocação. Nós vamos falar de futuro, mas eu queria um pontapé. Há 10 anos atrás, quando nós prevíamos para onde o mundo ia, que tipo de desenvolvimento nós íamos ter, o que nós erramos e o que nós acertamos. Rosa, por favor. Bom, primeiro, muito bom estar aqui, que delícia reencontrar amigos tão queridos. E o Cadu, há mais tempo ainda, mas conservo você nas minhas melhores lembranças, Cadu. Obrigada, Rogério, pela pergunta. O que nós erramos e o que nós acertamos. Primeiro, eu acho que dentro do que se espera do futuro, né, a gente tem que aliviar um pouco essa mochila, né, essa carga de querer acertar. Acho que a vida é uma aventura, né, cheia de incertezas. Então, a gente não, nesse momento de mudanças tão grandes, tão aceleradas, é muito difícil a gente acertar. É muito difícil a gente acertar nas apostas que a gente faz com relação ao futuro.
mesmo até os profissionais, né? Pessoas que estudam para estudar, para prever, para imaginar o que pode acontecer, erram. Então, antes de qualquer coisa, é preciso a gente tornar essa carga mais leve, né? É muito difícil acertar. Agora, o que a gente pode fazer para acertar um pouco mais e errar um pouco menos é ficar atento, é ficar esperto, né? Com relação ao que está acontecendo. A gente tem um radar aqui, né? Nesse aparelho, né, mental, a gente tem um radar que precisa ser acionado. Se a gente aciona esse radar para que ele possa captar as mudanças, e não somente na leitura, nem no Jornal Nacional, e nem na revista, mas captar nos sinais fracos, né? Naquilo que você observa na rua, naquilo que você observa no comportamento. Então, é preciso a gente acionar esse radar. E eu diria, Rogério, que a sociedade está com o radar muito fraco, está muito ruim. Esse radar está precisando ser turbinado, porque a gente vive uma síndrome do curto prazo. A gente não tá nem aí com o que virá. A gente não está preocupado com o tempo que vem. Então, a gente meio que atrofiou essa capacidade de olhar para frente e sentir o que poderá acontecer. Então, é importante a gente poder acionar esse radar. A gente tem errado muito, né? O Covid, por exemplo, ele não é um cisne negro, como muitos falam. O Covid já foi sinalizado por muitos estudos científicos. Vai no Google, você vai ver quantos cientistas já estavam falando disso há muito tempo. Né? O próprio Projeto Milênio, que eu represento no Brasil, que o Carlos Piazza, aqui comigo, está na rede, é um membro do projeto global de pesquisa de futuros, já tinha sinalizado nos relatórios, né, principalmente no relatório de 2006, que haveria uma pandemia de âmbito global com impactos profundos. Mas o radar não tá acionado. Então, assim, eu diria que a gente errou em quase tudo, de não poder, pelo próprio fato de não poder estar sintonizado com a mudança, né? E eu não acredito em previsões, eu não acredito, quando eu comecei a estudar o futuro na universidade, a primeira coisa que eu aprendi, a primeira lição foi não fazemos previsões. Então, qualquer iniciativa, qualquer tentativa de fazer previsões é uma roubada. Eu acho que a gente corre o risco de errar muito, é perigoso, principalmente agora, em que a gente não tem como controlar as mudanças, né? Então, eu não sei, eu acho que eu não tomaria essa questão de o que erramos e o que acertamos. Não existe essa obrigação de errar ou acertar. Existe, assim, o chamado de a gente se preparar. É melhor se preparar do que ficar tentando apostar no que vem ou no que não vem, né? E a gente não está se preparando, de forma alguma, né? A sociedade, ela vive aquilo que o Roman Znarik, que é um filósofo inglês, chama de curto-prazismo patológico. A gente age como se não houvesse futuro, e a gente vai dominando esse território, né? Como se nada mais houvesse, nem passado e nem futuro. Né? Aliás, é um presentismo louco. Sem aprender nada com o passado, né? Exato. Então, assim, se a gente olha para o passado e olha para o futuro, o presente é outro. Você alonga, você engorda esse presente e traz para ele uma perspectiva muito, muito diferente. O presente, sem a perspectiva do passado e do futuro, ele é um presente vazio. Ele não carrega nele, ele não é impregnado de mudança. Então, ele insere ações inconsequentes, ações que não têm compromisso algum com o que virá, não é? Então, é importante a gente poder, primeiro, não querer acertar, não tentar acertar o futuro. O que nós precisamos fazer é tentar se preparar para ele. E para se preparar para o futuro, você tem que estar sintonizado com os tempos. E não apenas ficar nessa corrida louca, né, do tempo perdido e desse presentismo maluco, exagerado. Ô Rogério, não sei se acho que eu não respondi a tua pergunta, tá? Não, mas... eu fiquei muito provocado com essa
com essa sua frase de que a gente tem que se preparar e não acertar, porque eu acho que as pessoas que ouvem sobre o futuro, elas meio que desafiam as pessoas que estão falando, e em vez de ter aquele ouvido humilde, né, de quem diz, puxa, eu não vou acertar em cheio, mas vai passar por ali de alguma forma, e eu preciso me preparar, a gente não faz isso, né? Mas, Rogério, vou te dizer uma coisa, para dizer aquilo que a gente acabou de falar. Há 10 anos atrás, era absolutamente óbvio que o aquecimento global estaria chegando num ponto de quase irreversibilidade, né? Que a exclusão social ia cada vez mais se aprofundar, que a concentração de riqueza ia ficar cada vez mais escandalosa. A gente já sabia disso, né? O futuro já estava batendo na porta. Então, a gente não tentou acertar, a gente acertou, sabendo o que ia acontecer, mas não se preparou para isso. É isso. E aí? Piazza, e aí? O que a gente errou, o que a gente acertou? Como que é? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas, de alguma maneira, estão tão tomadas com tarefa que elas esqueceram, talvez, de enxergar que elas estão aqui num outro ecossistema, né? Quando eu consigo ver, porque eu trabalho muito com as empresas também, e sempre isso me deixa um pouquinho de, sabe, de mal-estar, porque eu participei desse segmento tantos anos, e eu não sei como eu não caí fora antes, porque, na realidade, se comete um grande crime que, no fim, acaba deformando as pessoas, na minha opinião, né? Quando você usa o humano como recurso, né, você faz com que eles tenham uma atenção muito mais no fazer, muito menos no pensar, e aí, talvez, complementando isso que a Rosa fala, na minha visão, as pessoas só vão correr quando a água bate naquele CEP conhecido, que está um pouquinho mais acima, né? Aí sai todo mundo correndo para tentar resolver alguma questão de base, né? Então, eu acho que as pessoas estão alocadas com tarefa demais, com inteligência de menos, com trabalho mecânico demais, né, com falta de visão ficcional das coisas, vivem o presente intensamente, não conseguem se preparar para poder pensar um pouquinho mais à frente, muito menos daquilo que a gente fala da gestão do conhecimento rizomático, para poder ampliar um pouquinho mais, né, a forma com que a capilaridade das coisas acontecem, para elas verem se elas vão se manter ou não dentro desse ecossistema, né? Então, as pessoas, eu acho que elas se entregaram, né, de uma maneira muito radical a uma coisa que não tem o menor sentido, e isso está sendo muito perverso para elas, pelo que eu estou observando, porque muitas coisas estão vindo em cima delas e elas não conseguem processar. Então, Cadu, pela pergunta, né, eu costumo olhar assim, o que não deu certo é o fato de que gente, né, foi feita para usar algumas características que máquinas não têm, né? Criatividade, olhar a questão da análise crítica, o pensamento crítico, né, análise da ambiguidade, onde humanos têm uma capacidade muito interessante, porque não dá para a gente se competir com máquina. Hoje, muita gente está tentando se competir com máquina, né? E isso acaba entrando numa distensão, eu acho, né? As coisas vão se esfacelando no meio do caminho, e as pessoas não têm coragem de mudar. Quando elas estão nas empresas, e eu estou vendo isso sistematicamente, embora o grande problema da saúde mental está atacando já todo mundo, que é a questão de que na crise a gente vive uma crise profunda, aquele filme B passa na cabeça de todo mundo sabe que o filme B sempre foi o plano A, ninguém põe o pé aonde tem uma pavimentação mais firme, né? Então, aquilo tudo que a gente já viu lá dos conteúdos do Hobsbawm, do Lipovetsky, né? Que a forma com que a gente ia olhar a hipermodernidade, como nós estamos hoje, é de uma infelicidade sem fim. As pessoas acham que ser feliz, né, pagar boleto, porque é uma visão de curto prazo, que dá para elas uma isenção, que fala, pelo menos eu tô quites, né, com as minhas contas, mas não consegue ver além, né? Então, quando se jogam no hiperconsumo, quando se jogam na tal da economia da vigilância, quando se verga para questões externas e ela perde o eixo dela mesma, né? Onde é que eu vou botar o pé? As pessoas não sabem, Cadu, elas me perguntam, Piazza, onde fica esse tal propósito que todo mundo fala? Que fala assim, esse propósito, criatura que despencou da nave-mãe, presta atenção, hashtag fica a dica, né? O propósito mora no ethos.
E o ethos está lá no teu subterrâneo. Ou você tem autoconhecimento, ou você está fora. E nesse mundo, não basta só dizer o que você quer. Nesse mundo tem que ter muita malcriação, Cadu, para dizer o que você não quer. Aí o bicho entorta para todo sempre. Então, eu acho que isso é uma questão assim que falha demais. E eu tenho cutucado agora um outro nível de gente que eu não cutucava até então, porque a gente vai ganhando autoridade, vai ganhando influência, né? O povo quer olhar. E quanto mais bordoada você dá nas orelhas, mais as empresas te pagam melhor, né, Cadu? Então, agora eu falo com... Agora eu falo com... Vamos aprender com você, viu, Piada? Rogério, eu agora tenho jornadas que são feitas com conselheiros de administração, né? E eles falam assim, Piazza, por que isso não chega na gente? Eu falei, porque vocês são insuportáveis, né? Vocês passam uma vida inteira só fazendo com que as pessoas tenham medo de você. É claro que isso não chega e não vai chegar tão cedo, né? Então, quando você tem o berço das decisões, que nasce lá no conselho, é porque, na realidade, tudo ali, como a Rosa falou, é super curtoprazista, as empresas são curtoprazistas, porque resolveu o trimestre, tá ótimo, pula para o outro. Resolveu, pula para o outro. Fechou 4, pula de novo para o outro, né? E quando a gente não consegue dar extensão de pensamento para uma série de coisas, e quando também, Cadu, a gente traz a tempo presente tudo que a gente já tem. O outro dia eu estava falando com eles, com engenheiros, como é o processo de descida das naves da SpaceX do Elon Musk. Se você imaginar que um engenheiro morre de pavor quando ele imagina que um foguete desce na inércia total, vindo do jeito que tiver que vir, e um conjunto de inteligência artificial coloca os propulsores muito pertinho da entrada na atmosfera, os propulsores calculam quanto de velocidade, quanto para lá, quanto para cá, para cima ou para baixo, e um sistema de propulsores coloca o bicho em 3 segundos no prumo e desce irritantemente, né? No meio do mar, numa plataforma que tem um X, o foguete desce ali certinho. Tecnologia. Do que a gente está falando? Do menor chip do mundo que a gente vê agora, que é feito de origami de grafeno. Ele é 100 vezes menor, 1000 vezes mais rápido, gasta 1% de energia. O povo fala assim, Piazza, onde que está isso que eu nunca vi? Falei, porque enquanto você está usando, né, a sua pseudo-inteligência para poder operar um troço que ficou lá atrás, que é aquela porcaria do Excel que eu falo há anos, né, que isso é trabalho de máquina. Além de tudo, as pessoas toparam, Cadu, fazer trabalho de máquina ruim, porque essas pessoas estão fazendo o trabalho de um sensor que vale 38 centavos de real. E elas não estão dispostas a isso. E quando você pega esse monte de gente perdida lá no Excel, quando ele chega assim, termina e fala assim, chefe, terminei a planilha que você pediu, 8.000 páginas, que ninguém lê, e pedem mais, né? Aí o cara fala assim, mas é muita coisa, você fez um PowerPoint? Fiz. Tá aqui anexo. Uau, parabéns, maravilhoso do cacete. Dá para você trocar a cor da bolinha? Ô, Cadu, o que as pessoas estão fazendo? Enlouquecedor, é enlouquecedor. É o que eu falo. O Rogério, só para você saber, o termo que o Piazza usa e eu adotei para falar dele, quando eu falo lá vai o Piazza atormentar os executivos. Claro. É a atormentação, só nessa base mesmo. Tem que ser, cara. Não é possível que as pessoas estejam... Mas, ao mesmo tempo, fico preocupado, e isso é uma pergunta para depois, porque eu quero ouvir o Gui em termos do que a gente errou, o que a gente acertou, mas guarda na caixinha aí. Se esse cara não for fazer a planilha do Excel, o que ele vai fazer, Piazza, daqui a pouco? Ele podia virar nitrogênio, porque ele não serve para nada de qualquer jeito, Cadu. Porque aí eu me lembro de um conceito que me assusta um pouco, do Harari, quando ele fala do ser humano supérfluo. Mas sim, vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar. Daqui a pouco, Cadu. Vamos falar. Eu quero. Vamos lá, Gui. Bora lá. É difícil seguir esses gigantes depois que eles pegaram e dispensaram essa quantidade de sabedoria. Mas deixa eu falar um pouquinho da visão de Gui Rangel sobre o que está acontecendo. Primeiro, eu vou roubar uma visão para responder o que o Roger estava provocando. Assim, primeiro, eu acho que o maior erro, Roger, em termos de visualização, quando a gente olha esse conjunto, esse corpo de visualização que construiu essa ideia de futuro em 2010, é imaginar que as mudanças no nosso mundo seriam lineares. E elas foram exponenciais.
E até é interessante, a Rosa mencionou, falou sobre a ideia de que a pandemia não foi uma surpresa. Aí quando a gente leu o Taleb, o Nassim Nicholas Taleb, fala sobre cisnes negros, e fala, puxa, esses momentos, esses eventos que pegam e transformam tudo, ninguém previu. Gente, estava tudo previsto, realmente você vê o Obama falando, e o Obama nem teve uma ideia, ele contrata um bando de gente que pesquisa para ele ler de uma maneira maravilhosa, aquela voz impostada que eu invejo tanto, fantástico, mas está tudo aí, essas ideias estão todas pululando, estão disponíveis para dizer, é possível, não era um cisne negro, a pandemia foi prevista, o Bill Gates falou também, ele leu em algum lugar, tem textos dos anos 90 falando sobre isso. Então a ideia, deixa eu pegar agora e roubar uma pesquisa de 2 pesquisadores de 2007, se eu não me engano, Hal Ersner Hirschfeld e Brian Knudson. Eles fizeram uma pesquisa que funciona da seguinte maneira, e vai ajudar um pouco a gente a entender por que é tão difícil em 2010 imaginar 2020 e realmente a se preparar para essas previsões que muitas vezes nos estimulam, mas não são necessariamente fundamentadas em algo que pode se transformar em realidade, são apenas visualizações a partir de um mapeamento de sinais fracos, tendências emergentes, que podem ou não virar a ser realidade. Mas o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram voluntários, e isso explica um pouco da nossa relação com o futuro, e pediram que os voluntários entrassem em câmaras de ressonância magnética, e que, enquanto eles estavam lá, pensassem neles mesmos. Certo. E ao fazer isso, eles mapeavam, tinha um monitor, e pensa em você mesmo. Quando a gente pensa em nós mesmos, uma área do cérebro que faz parte do córtex pré-frontal, ela é ativada, ela acende lá no monitor. Pô, excelente. Aí eles pediam para que as pessoas pensassem em alguém próximo, um marido, uma esposa, um amante, filhos. Aí uma outra parte do cérebro, que é o assunto que Cadu adora, né? Cérebro, fantástico. Já pensou, o cérebro já ligou o flow do Cadu. Ó, eu estou mudando agora, hein? Estou saindo daqui, estou descendo aqui para o coração, mas isso é outro papo. Né? Excelente. Mas aí você pensa em alguém próximo, essa área do cérebro passa a ser desativada, uma outra área começa a ser ativada. Perfeito. Aí, na sequência, eles pediam para que as cobaias, esses voluntários, pensassem em alguém distante. E a título de ilustração, eu gosto de falar, pensa numa pessoa, assim, como um trabalhador de uma fábrica da Nike na Indonésia. É bem distante, não é? Certo. Quando isso acontecia, uma área completamente diferente do cérebro era ativada. Perfeito. Aí vem o grande momento da pesquisa. Eles chegavam na sequência e pediam para que essas pessoas pensassem nelas mesmas no futuro, daqui a 10 ou 20 anos. Sabe o que acontecia? A área do cérebro que era ativada era a mesma que era ativada quando a gente pensava numa pessoa distante. A conclusão deles é que é por isso, o nosso cérebro é desenhado para ter uma dificuldade de empatizar com os nossos eus futuros. Então é muito difícil para a gente. Por isso que eles falam que é difícil você fazer uma dieta, você entrar numa academia, ou fazer medicina preventiva, um exame de câncer de mama, ou mesmo um exame de próstata do homem, porque a gente não se conecta com a pessoa que vai se beneficiar desse espaço futuro. Por isso tem dificuldade de se conectar. Então, a gente vê um futurista, pode dar 1000 bolas dentro. Nossa, o cara acertou. E eles erram bastante. Mesmo o Ray Kurzweil, eu vi um pessoal que é um dos grandes futuristas, que é head da área de inovação do Google hoje, ele faz 1000 previsões. E aquelas previsões, isso vai acontecer. E o pessoal adora. A título de entretenimento é maravilhoso. Mas eu vi que algumas pessoas fizeram uma série de estudos para ver quantas bolas fora que o Ray Kurzweil deu. E são muitas, muito mais do que os acertos. Olha, talvez em defesa dele, que eu até nem tenho grandes razões para defendê-lo, mas em defesa dele, talvez responda à questão que o Rogério trouxe lá no começo. Talvez ele esteja sendo o agente de trazer um pouco de ficção científica para nós agora. Exato. Não? Mas aí vem o ponto-chave, Cadu. E por que eu adoro ser futurista? Eu, como moleque, era um super nerd, adorava ler ficção científica. E hoje eu posso ler ficção científica profissionalmente. Eu sou pago para ler ficção científica. Que coisa linda. O que você está fazendo lá? Estou lendo um livro de robô. Trabalhando. O que você está pensando? É maravilhoso. Então, qual que é a ideia bacana da ficção científica? Quando a gente olha para o passado, os escritores de ficção científica, eles pegavam... O que é legal da ficção científica? É a ideia de você pegar
olhar para possibilidades da ciência, tecnologia, para criar cenários, que aí vem o grande ponto. Cenários que vão ser a base de uma narrativa que você vai criar centrada na experiência humana. E a partir daí a gente consegue se empatizar com esses personagens que vão viver essa realidade hipotética. Então, a imaginação cria essas realidades, a gente cria seres que vão viver essas realidades, e a gente consegue extrapolar as possibilidades e acertar muitas vezes coisas que vão acontecer com a sociedade humana, com os seres humanos. Legal, e teve muito escritor de ficção científica que deu bolas dentro fantásticas, erraram pra caramba. O H.G. Wells, no começo do século XX, falou sobre telefones celulares, falou sobre redes sociais. Em 1947, o Arthur C. Clarke, o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele descreveu o funcionamento de um satélite de telecomunicações. O Asimov, que é o papa da robótica e tudo mais, ele falava sobre as relações entre o homem e máquina, como a sociedade e a economia seria afetada por essa relação, as reações. O Ray Bradbury falou de crônicas marcianas, falou de TVs de tela plana, fones sem fio, veículos autônomos. E o Philip K. Dick, que é um que o Cadu, que eu sei que adora, esse cara deu muita bola dentro. Falou de realidade virtual, realidade aumentada, modelos de comportamento preditivos, até falou da internet em 67, chamou de internet do mundo. É muita bola dentro. Mas o problema, gente, é que a gente olha para isso como curiosidades. 30, 40 anos depois, a gente fala, pô, o cara estava certo, olha, em 67 ele fez isso. Mas o que você fez com essa informação? Aí vem a grande sacada. Eu sou apaixonado pela exploração espacial. Adoro essa ideia de foguetes. Quando o Piazza fica descrevendo os foguetes SpaceX descendo, cara, eu já fico brilhando assim. Nossa, é maravilhoso. Acho lindo. O que é sensacional é que nos anos 30 e 40, os cientistas, os engenheiros que estavam por trás dos programas espaciais, tinha uma competição enorme, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, União Soviética, na época, eles eram leitores ávidos de ficção científica. E os caras liam aquilo e falavam, cara, essa realidade do homem se libertar das amarras do planeta Terra, robôs explorando outros planetas, a gente se expandindo, eu acredito não só que essa realidade é desejável para mim, mas ela é possível. Então eles dedicaram sua energia, sua capacidade para transformar essa visão em realidade. Magnífico. Eles capitalizaram também a atenção e os recursos da sociedade para transformar essa visão em realidade. E 20, 30 anos depois, o homem estava pisando na Lua e hoje a gente está discutindo se é ou não legal o ser humano colonizar Marte. Olha que realidade. Mas aí eu pergunto, vou emendar na lata. E aí, é legal ou não o ser humano colonizar Marte? Sim, acho que é fundamental. Mas por quê? A gente tem recursos para fazer tudo. E a grande justificativa que vale a pena é não colocar todos os ovos numa única cesta. Se tudo der errado aqui, que alguém sobreviva em algum outro lugar. E eu espero que eles sejam melhores. Então, essa é a grande visão. A gente tem condições de criar um mundo melhor, é possível, mas a ideia de você transformar essa visualização em ações, como a Rosa falou, é o nosso grande desafio. O pior inimigo do ser humano na criação do futuro é o ser humano. Porque a gente tem as ferramentas, tem os recursos e tudo mais. Gui, sensacional, porque a arte de inspirar alguém, ela por si já é algo fenomenal. E falando em inspiração, Cadu hoje me deu um presente, ele me mandou uma entrevista do Harari, do Daniel Kahneman, feita por alguém que eu não conheço, Cadu, e eles debatiam um pouquinho desse futuro próximo agora, com as tecnologias que a gente tem. Eles falavam especificamente de inteligência artificial e do papel da inteligência artificial ocupando o nosso espaço. E aí eu queria, de uma maneira que não precisa ser tão formal assim, da gente fazer uma rodinha, eu vou começar com você, Rosa, mas que é o pensamento do... O Harari leva no extremo o papel da inteligência artificial. Ele acredita piamente que nós não vamos competir com ela. Eu também acho. Eu imaginava que nós fôssemos cooperar com ela, mas quando ele descreve o que a inteligência artificial vai fazer, parece que o homem sobra. Como é que você vê isso? Eu vejo que é o momento da gente tomar uma decisão muito séria, não é?
Uma das ameaças mais importantes, né? Que vocês já falaram aí no começo, até o próprio Elon Musk, esses gurus da tecnologia, eles mesmos profetizam isso, é a inteligência artificial avançada, né? Porque essa aqui, tá aqui ainda, a gente tem aquela oportunidade de conversar, dialogar e ver esse equilíbrio entre até onde eu vou tirar proveito ou não. Tem a inteligência geral e a avançada. Ainda, sei lá, se prevê que daqui a 30 anos, talvez, a inteligência artificial geral possa acontecer, que é aquela que independe do humano. Ainda a inteligência artificial depende do humano, né? Mas, gente, é agora, o momento é agora da gente simplesmente provar que a gente é inteligente. Eu ainda tenho dúvidas, né? Porque eu vejo escolas ensinando crianças a ser produtivo, né? Eu vejo, dentro da cultura geral, uma verdadeira fascinação, uma obsessão pela produtividade, pela performance, né? Pela funcionalidade do ser humano. Nós somos educados para sermos funcionais. Tem aqueles... outro dia eu fiquei horrorizada, vi um app, How to be a Rich Man, né? E dentro do How to be a Rich Man, você tem lá mais ou menos uns 40 postulados, né? 40 práticas, que qualquer ser humano vê aquilo e é impossível, para você ser um super-homem, um super produtivo. Então, gente, nesse momento eu estou muito preocupada se realmente a gente vai conseguir provar que é inteligente, né? Porque é simples assim, ou a gente se submete à máquina, ou a gente tira proveito dela. Né? Eu estou vendo pelo andar da carruagem que a gente está submetendo a ela, e como o Piazza falou, a gente está querendo ser igual à máquina. Isso é uma tremenda burrice, né? É um tremendo erro civilizatório, que na verdade, aí não tem mais volta, né? Entende? Então, a gente precisa realmente olhar para aquilo. É um momento da história humana que está buscando uma decisão histórica agora. Nós vamos nos integrarmos à máquina para sermos felizes ou para a gente poder ser comandado pela máquina. Essa é a grande inflexão da nossa história. Eu estou te ouvindo e eu fico até arrepiado pelo seguinte: você não viu essa entrevista dessa pessoa conduzindo a conversa com o Kahneman e com o Harari? A gente conversou. Não vi ainda. Você está falando exatamente o que os dois falaram quando eles tocaram no assunto da inteligência artificial, que é o seguinte: primeiro, o Harari, no ponto de vista mais positivo, dizendo que não, tudo depende do input e do objetivo que o homem coloca na inteligência artificial. Então, o input dele é que vai determinar o output, a saída, o resultado. Então, essa é uma escolha. E o Kahneman, um pouco menos otimista, dizendo o seguinte: olha, e aí os dois concordam. O Harari, como historiador, que ele fala, historiador não é só passado, também é futuro. Então, é o seguinte: vamos olhar para trás e ver quando foi a nossa última transformação como seres humanos, na humanidade, a grande transformação, a Revolução Industrial. Então, o homem que vivia até a Revolução Industrial era um. O homem que nasce, né, a partir do momento da pós-Revolução Industrial, ele vive mais, ele tem mais qualidade de vida. Ele brinca, né? Não vamos falar de ecologia, de animais aqui, etc. Mas o homem, ser humano, vive melhor a partir da Revolução Industrial. Cometendo erros, houve espaço, houve margem de erro, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, o nazismo, a Guerra Fria. Ele vai colocando isso como uma acomodação de um teste a partir da Revolução Industrial. Aí ele fala, agora, e é isso que você está falando, por isso que eu fico muito tocado, porque você não viu essa conversa e está falando a mesma coisa. Está falando, agora, se acontecer a próxima, que vai acontecer, que é em função da inteligência artificial, etc. e tal, ele diz o seguinte: agora não tem margem de erro. Agora não dá para errar. Cadu, não é só com relação à inteligência artificial, não, é com relação à mudança climática, tá? É com relação à biologia sintética, que é também considerada, aliás, é a maior ameaça de todas. A biologia sintética é mais ameaçadora do que a própria inteligência artificial avançada, né? Porque, olha só, é o ser humano brincar de Deus. Tudo bem, nós somos seres divinos na essência, nós somos divindades humanas, né? Nós temos o poder
de transformação, de fazer coisas incríveis. Mas a gente está brincando, a gente está fazendo umas coisinhas engraçadas, como se fosse brinquedinho, né? Vamos fazer um brinquedinho aqui, vamos transformar, vamos misturar um porco com um macaco, um ser humano com uma cobra, né? E isso está acontecendo já. Então, caramba, e aí falando de Marte, gente, sem mudança da consciência humana, a gente em Marte, em Vênus, em Mercúrio, a gente vai fazer, não quero falar um palavrão aqui, mas a gente vai fazer bobagem. A gente vai fazer muita bobagem. Uma coisa. Eu não quero pegar o Elon Musk para Cristo, tá? Mas, como dizia antigamente, né? Falar, vou pegar e vou. Eu não quero pegar o Elon Musk especificamente como exemplo, mas o fato é que é irresistível, não dá para não falar isso, né? O cara está testando o Neuralink nos macacos e está fazendo o macaco pensar e jogar Pong. Vocês viram isso? E esse é o primeiro passo para chegar e colocar o chip. Escuta, isso é o melhor que nós, como civilização, como seres humanos, podemos fazer? É isso, Piazza? Ô, Cadu, não é que a gente tem Neuralink, a gente tem chip de nanografeno, de nano-origami de grafeno, que na realidade ele rompe outra fronteira. O problema não é você ter um sensor dentro do corpo, porque isso, olha, pode ser do Elon Musk, mas isso ficou no passado, porque agora eu posso implantar em você um processador, não um sensor. E isso muda absolutamente tudo. Então, na realidade, quando a gente olha, para que isso, né? Para a gente se parecer com Matrix, para a gente aprender sem precisar estudar, para a gente executar tarefas, né? Sem que a gente precise usar, talvez, o que seja melhor da gente, que é justamente o pensamento crítico e análise da ambiguidade, ou como fala o John Naisbitt, né? A gente perde o senso da vida e da morte, características dos seres humanos. Ou como fala o Byung-Chul Han, né? Por exemplo, que só o belo salva. Será que a gente está tão preocupado em parecer com máquina, né, que a gente esqueceu do que é ser humano? E a gente, até para brincar de ficção, a gente também não pode perder um pouquinho o fio da história, porque isso está dito também, né? Apesar de que eu gosto muito mais da linha do Nick Bostrom do que propriamente de outros autores para falar sobre superinteligência, né? Eu participei, a convite até da Rosa, de uma reunião lá com o Jeremy Glenn, né, Rosa, falando sobre inteligência artificial geral, que está se antecipando 10 anos, justamente por causa da pandemia, por causa do uso massivo dela, tá? Já está no radar. Em 10 anos teremos inteligência artificial geral. Nós estamos na Narrow, né? E como a Linda Godfredson, não sei se vocês acompanham, mas ela coloca o ponto, né? Elas são máquinas que já poderão discutir, discordar de você, formular e resolver problemas genéricos, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com suas próprias experiências. Ela é antessala daquilo que a gente chama da superinteligência artificial, que o Nick Bostrom pontua, né? Que é um intelecto muito mais inteligente que as melhores mentes humanas em praticamente todos os campos do conhecimento, incluindo, então, aí, criatividade científica, né, conhecimentos gerais e habilidades sociais. Isso é uma plataforma muito além do que a gente quer. Mas quando a gente olha também lá no buraquinho lá do futuro, que não é futuro, já está muito, né, marcado que seremos isso, ou viveremos isso, a quarta revolução, que é a fusão definitiva, né, dos meios físico, digital e biológico, dá sentido à forma com que a gente vai olhar a quinta revolução industrial, que é marcada pela convergência homem-máquina. E além estamos já vendo a sexta revolução industrial, que é a automação de tudo. Isso significa liberar seres humanos para o ócio. Para aí, pode parar. Isso me traz de novo aquela fala do Harari, quando ele menciona do ser humano supérfluo. Como Sim. faz com essa... O Kahneman, na hora que ele fala isso no vídeo, vocês vão ver, ele fala, peraí, aí você está querendo me dizer que aquela história da renda média universal e tal funciona? Não, não é isso. Não é por aí. Essa não é a solução. E aí, como que fica? Não tem gente demais? Ô, Cadu, talvez as pessoas se esqueçam que tudo que é ciclo helicoidal volta ao início, né? Ele tem um ciclo helicoidal que volta ao início. Quando a gente esquece também de lembrar que a primeira revolução industrial, ela aconteceu por causa de duas tecnologias. Primeiro, por causa do vapor, que era uma tecnologia à sua época. As pessoas acham que não é, né? Que vapor é tecnologia? Não, veio do além, né? Veio cuspido por um geyser, né? Veio do além.
Então, agora, todo mundo esquece que na primeira Revolução Industrial, Cadu, ela existiu e foi acelerada para poder substituir, né, o trabalho insano que era você ter um tear programável na indústria têxtil inglesa, porque já se tinha teares programáveis em 1750. Portanto, é ilusão achar que qualquer coisa programável venha só com a computação. Isso é de uma bobagem que não tem tamanho. Por exemplo, quando nasce na primeira Revolução Industrial e a gente vai para a sexta, quando a gente rompe o ciclo total, a gente volta para antes da primeira. As expressões humanas, a arte do imperfeito, a arte de você cuidar dele mesmo, né? De você dar vida, cuidar da morte, cuidar do sentido que o Naisbitt fala da teoria do tech and touch. Quanto mais tech for, mais touch será. E, além de tudo, a gente tem que lembrar que, quando a gente rompe o ciclo da sexta Revolução Industrial com a automação de tudo, provavelmente estaremos vivendo a sociedade 7.0, que é uma comunidade, de novo, artesanal, com uma camada de tecnologia violentíssima em cima de todo mundo. Pergunto de novo, mais uma vez eu pergunto, não tem gente demais? Ô, Cadu, ter gente demais nesse planeta é maravilhoso, porque também aí talvez tenha o outro risco de acelerar também isso, né? Porque se você for também olhar lá, como o Gui estava falando, né, da tecnologia e a gente perdeu esse radar da ficção, a gente não pode esquecer do filme que a gente já viu que está chegando lentamente sobre a gente, né? Que é o HAL 9000. Ele foi a primeira plataforma de inteligência artificial a matar a gente. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ver isso acontecer. Então, precisa também tomar cuidado, porque tudo que está dito na ficção chega cedo ou tarde na vida da gente. Porque a predição, ela está feita. Então, quando a gente olha uma inteligência artificial super inteligente, ela poderá fazer a mesma coisa que aquele robozinho, o HAL 9000, fazia em 2001, Odisseia no Espaço, que ele começa a recusar as ordens do seu criador. Eu não quero ter máquina teimosa em cima de mim, que eu saio na vassourada com ela, Cadu. Você me traz um tema para eu perguntar para o Gui. Quando eu li o Asimov pela primeira vez, a coisa que eu mais fiquei impressionado não foi a tecnologia que ele imaginava. Era a relação da tecnologia e as questões éticas por trás da tecnologia. As leis que ele fazia. E aí, Gui, eu pergunto o seguinte, que tipo de debate a gente está tendo com essas tecnologias futuras possível? O IA é luz ou o IA é trevas? Olha, Roger, você tocou assim num elemento muito emocional para mim, que o Asimov foi aquele vício que eu tive como moleque, lia tudo do Asimov. E a grande fundamentação dessas histórias de robôs, é interessante que o Asimov ele não contava histórias separadas. Até a experiência de cliente tinha lá escrito. Tinha tudo, é impressionante. É maravilhoso. O Asimov ele era um dos grandes polímatas. O cara falava sobre tudo, entendia de tudo, escrevia livros sem parar, artigos científicos. Ele só não gostava de voar de avião. O resto ele fazia tudo, né? Mas o ponto é o seguinte: vamos começar com uma frase do Tim Cook. Eu acho que a Apple ela se criou com uma proposta de valorização do criativo humano, de liberdade, e ela se transformou na antítese disso. Mas o Tim Cook falou uma frase que é fundamental para entender a nossa relação com tecnologia. Ele falou o seguinte, que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. Perfeito. Cabe a nós, seres humanos, atribuir esse sentido. O que o Asimov pega nessas relações entre robôs e seres humanos que é fundamental do ponto de criar um framework ético-moral? Ele criou as 3 leis da robótica. E é legal que o Asimov escreveu dezenas de livros e a maior parte deles está todo conectado dentro de uma ordem cronológica. É tipo uma grande história da humanidade, que começa com as primeiras histórias de robôs e termina naqueles livros de Fundação, que é uma série que está sendo produzida pela Apple agora, que é fundamental, uns livros do final dos anos 40, 50, começo dos anos 50, que conta a história da humanidade daqui a 30 mil anos. Perfeito. Mas elas estão todas conectadas. E quais são na hora de criar robôs para poder proteger a sociedade dessa possível ameaça que os robôs poderiam trazer, ele criou as chamadas 3 leis da robótica, que por muito tempo foram uma pedra de toque, um ponto fundamental, né, nessa imaginação de como criar um framework para a nossa relação com a inteligência artificial.
Eram 3 leis. A primeira é a seguinte: um robô não deve ferir ou, por omissão, deixar que um ser humano se fira. Certo. Aí a segunda lei: o robô deve obedecer todas as ordens dadas pelos seres humanos, a não ser que ela entre em conflito com a primeira lei. Tá vendo? Proteger o ser humano é mais importante. Perfeito. Aí vem a terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que isso não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Tá vendo? A primeira vem primeiro, ela é fundamental, proteger o ser humano. Segundo, obedecer aos seres humanos, mas isso vai contra a ideia de proteger os seres humanos, está nula, e depois ele proteger a própria existência. Legal, isso foi fundamental. Só que daí o Asimov, ele continuou explorando essas possibilidades, e uma boa parte das histórias de robôs, elas giram em torno dessas contradições que acontecem. O cérebro do robô, às vezes, não consegue lidar com as complexidades, as ambiguidades da natureza humana. Joia. Mas aí ele conta a história chegando num futuro distante, chega uma hora que aparece um robô que ele tem a capacidade de ler pensamentos. Ele tem um problema de design no cérebro, ele consegue ler pensamentos. E o ato dele fazer isso, essa interferência, vai contra a primeira lei. E o cérebro dele vai parar. E como ele tem esse poder, ele pega um robô, que é o principal personagem de uma história, e ele fala: vou alterar esse robô para que ele sobreviva e ele seja um zelador da humanidade. Então ele modifica o cérebro do robô e cria, nesse processo, o que é chamada Lei Zero. E olha que bonito que é isso. O que é essa Lei Zero? Que ele imaginava que, se a humanidade continuasse fazendo o que fazia, esse foco no tecnicismo, que a Rosa fala assim, que a gente foca na tecnologia, afastando o ser humano, a tendência, pelo que ele observou, analisando o cérebro das pessoas, os pensamentos, é que a humanidade iria definhar, iria desaparecer. Então ele cria um robô que vai zelar pela humanidade. Então ele cria a Lei Zero. E esse robô, então, ele passa a não obedecer às leis tradicionais. O que é a Lei Zero? Um robô deve proteger, não deve ferir a humanidade e nem por omissão deixar que a humanidade se fira. Então a ideia de que o coletivo ele transcende o individual e depois a vontade do ser humano e depois a própria existência do robô. Isso é fundamental na hora de olhar nossa relação com a inteligência artificial. E tem um livro do Thomas Friedman, que é The World is Flat, que ele fala muito sobre o grande problema da natureza humana na hora de criar a realidade. É que nós pensamos pontualmente para resolver nossos problemas, depois não conseguimos imaginar as consequências. E ele usa como exemplo, no começo do livro, os executivos americanos que fizeram aquele offshoring de uma boa parte dos serviços de atendimento e outras coisas para a Índia. Foi maravilhoso. Nossa, os caras entregaram, os EBITDAs explodiram, foi tudo fantástico. Só que eles criaram condições para desenvolver a economia indiana para fazer frente nessa área de desenvolvimento de software, porque ele criou uma nova classe média que tinha acesso a melhor saúde, tinha acesso a melhor educação, que conseguiu treinar os filhos para serem grandes engenheiros, porque fundaram companhias na Índia que começaram a destruir uma boa parte da economia americana. Então, nós, quando tomamos decisões, a gente funciona dessa maneira. E teve um caso interessante recentemente, que eu fui chamado para fazer uma análise de um documento. Teve uma consulta pública do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, ele entrou em contato comigo e falou: Gui, você poderia ajudar a gente a revisar esse documento? Era para poder entender como esse corpo de conhecimento, como esses investimentos, como todo esse processo iria acontecer no Brasil. Aí eu fui ler o documento e eu fiquei chocado. Como o Piazza falou, você olha para os caras escrevendo o que vai acontecer, como a gente tem que investir, que tipo de corpo de conhecimento vai ser feito, que tipo de investimentos, como é que tudo vai acontecer. E eu olhei ali, e só falava de engenheiros e cientistas. Eu falei: pera um pouco. A gente está falando agora, vocês estão apavorados com as possibilidades de que a inteligência artificial possa afetar profundamente a trama da nossa sociedade. Então, na hora de discutir qual é o impacto, como a gente vai lidar, que tipo de framework que a gente vai desenvolver para poder lidar com esse elemento, onde é que estão os antropólogos, os sociólogos, os filósofos, os médicos, os advogados, os músicos? A maior parte da sociedade está à margem dessa discussão. E as pessoas que decidem, elas estão pensando pontualmente em trazer uma forma mais eficiente de fazer investimentos, de dirigir carros, de analisar radiografias para poder ser mais eficiente que o médico. Quais são as implicações holísticas quando a gente traz tudo isso para a sociedade?
A nossa tendência, eu gosto de olhar para o futuro como um vetor. Tem montes de forças atuando conjuntas, a gente precisa olhar para todas elas para saber qual que é a direção final. Se a gente não olhar dessa forma holística, humana, a gente está condenado a ser apenas observador do futuro que está para acontecer. E ele pode ser maravilhoso, se a gente der sorte, mas as chances é que a gente vai ter uma realidade muito complexa que vai tornar a existência no planeta Terra algo totalmente diferente do que é agora. Talvez para o bem, mas com uma boa chance de ser para o mal. A gente tem que se envolver. Essa capacidade de visualização é fundamental. Eu diria... Só uma coisinha para complementar, Cadu? Só uma coisinha. Opa! O Gui tem que ser rápido que nem um capeta dos infernos, sabe por quê? Porque o Nick Bostrom fala um troço lá, porque no terceiro limiar da inteligência artificial, as máquinas terão poder de simulação irreconhecível, elas poderão ter propriedades de se tornar visíveis ou não aos olhos humanos. Exatamente. Aquele livro que você me recomendou, do Max Tegmark, ele faz um exercício de ficção que ele cria exatamente isso, uma inteligência artificial que começa a se espalhar pelo mundo, você não percebe que ela existe, ela transforma. Ela investe em políticos, ela produz programas, ela vai fazer, e a gente não percebe que ela está onipresente. Nós vimos agora acontecer o roubo de 17 milhões em bitcoins, vocês devem ter acompanhado, por um CEO que não existia, foi criado por AI. Então, cuidado, que isso está muito perto da gente. Né? Não, é muito sério. Esse caso, para mim, ele é emblemático. Eu ia até falar dele depois, que bom que você trouxe, porque é o seguinte, isso mostra o quanto a ficção já é realidade. Né? E quem vai salvar a gente de nós mesmos? Na verdade, quando você fala isso, Gui, da lei zero, né, da importância do robô manter o coletivo e tal, o Arthur Clarke, ele tinha uma frase também, porque ele também era um cara que estudava vidas fora da Terra, né, extraterrestres, etc. e tal, e ele tem uma frase famosa, que existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. E ambas são igualmente aterrorizantes. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, quem é que... Porque, olha, o Harari e o Kahneman não são muito otimistas, não. Isso me deixou meio com o olhão assim, sabe? Em termos de dizer, nós podemos ter, como você falou agora, para o bem, mas com grande inclinação para esse troço da merda em algum momento. Ricardo, aí você me dá uma palhinha para perguntar para a Rosa. Rosa, primeira, eu sempre gostei de filme de ficção científica e numa determinada hora eu fui ver eu acho que ele se chamava Vivendo no Mundo 2021. O Gui sabe, porque eu já perguntei para ele, acho que era com o Charlton Heston, em que... Soylent Green. Hã? Soylent Green, no mundo de 2020. Exatamente. Você sabe do que eu estou falando, Rosa? É um filme onde a Terra, o futuro, em vez de ser bonito, onde a gente anda, a porta abre, as luzes mudam de cor, aquele negócio todo. Eu conheço uma ficção chamada La Belle Verte, que é a Bela Verde, uma ficção positiva, raríssima, mas esse eu não conheço, não. Não, porque ele pinta um futuro, e foi a primeira vez que eu vi alguém pintar um futuro ruim. Porque parecia que o futuro e a tecnologia só tinham um caminho, levar a gente para alguma coisa um pouco mais artificial do ponto de vista de ambiente, mas melhor, medicinas melhores, pessoas mais educadas com elas, máquinas que conversavam com a gente. E o mundo é totalmente superpovoado. As pessoas não sabem, a gente vai saber só no final que as fontes da Terra, a Terra já não produz mais nada. Eles, em tese, conseguiam fazer um pastelzinho verde que vinha das algas marinhas, é isso, Gui? Tinha várias cores, mas a mais popular era esse pastelzinho verde. Era o pastelzinho verde, que vinha do mar, o que ninguém sabia. Aí tem toda uma trama ali para descobrir que, no fundo, isso daqui... E tinha outra coisa. O mundo era tão esquisito que eles tinham programas de suicídio em massa, onde o grande apelo do suicídio era as pessoas poderem sentar diante de um grande quadro e assistirem aquilo que elas queriam, que não existia mais. Uma floresta, um barulho do rio, pássaros voando, músicas. E aí eu fico me perguntando, que risco nós temos de ter um futuro desse? Olha, entrar em contato com esse verde, com essa árvore, com esse passarinho cantando, é tão raro
que a gente marca a hora para fazer isso, né? É muito comum você estar impregnado no meio dessas máquinas, nessa parafernália, e a gente fala, eu vou arranjar meia hora da minha semana para ficar debaixo da árvore, né, respirando oxigênio. Então está tudo muito esquisito. A gente está numa encruzilhada e intoxicados pela distopia, né? E tem muita gente da nossa linha aí que fala que a distopia ela é positiva, porque através da distopia as pessoas têm medo, né, e através do medo vão se mexer. Eu não sou ligada nessa premissa, não. Eu acho que se você for olhar para a vida não funciona assim. Uma planta cresce, uma flor desabrocha com a luz. Não somos seres. A gente é ser vivo como a flor, como o passarinho, como a planta. Então, assim, eu acho que a vida, ela cresce quando tem luz. E o que nós estamos mais precisando é de luz. E aí eu trago um pouco, Gui, eu sei que você é o nosso especialista em ficção científica. Caramba, eu tenho falado com grandes estudiosos de ficção científica, tenho questionado o Tom Lombardo, que é um antologista de ficção, por que a maior parte, a grande maioria das ficções são negativas, né? São distópicas, principalmente as do pós-guerra. A sociedade pós-guerra é uma sociedade medrosa, a gente vive morrendo de medo, e as nossas crianças estão com medo agora cada vez mais. Imaginem só agora o Covid, né? É um dilúvio de pânico. O que vai ser dessa sociedade guiada pelo pânico? E agora eu remonto ao estudo do Fred Pollack. O Fred Pollack é um sociólogo, né, do pós-guerra holandês, ele viveu a guerra lá na Holanda, e ele resolveu observar o que o medo fazia com a sociedade, com a civilização. E ele fez um estudo profundo de todas as civilizações que existiram na história. É um livro, gente, assim, enorme, né? São 2 volumes, chama-se A Imagem do Futuro. E a teoria básica dele é a seguinte, a descoberta científica dele, né, pela sociologia, pela história, da macrohistória, é que as civilizações que desapareceram na história foram as que tinham medo, as que tinham visões distópicas com relação ao futuro. E as sociedades que floresceram foram as que nutriam esperança. Aí a pergunta eu devolvo para você, Roger. Eu quero complementar a sua pergunta. Eu quero que o Gui responda, que eu vou emendar uma coisa. Para onde a gente está indo? Isso, para mim, tem cheiro de agenda. Essa produção em série de filmes, Hollywood, isso. Netflix, com distopia. Isso tem cheiro de agenda para mim. Tá? E somando a isso, né? A esse medo, aí até me perdi agora, o que eu ia falar? Então, tem o medo, bom, aí eu retomo depois. Para onde a gente está indo? É muito interessante, Rosa, se isso te ajudar, que é o contraste de quem não sobrevive no medo e quem sobrevive, você não usa a palavra otimismo, você usa uma outra palavra. Que palavra que você falou? Otimismo? Para aquelas que sobrevivem. Para as que sobrevivem? As que sobrevivem, elas que nutriam visões positivas, sonhos, esperanças. Isso. Elas caminhavam rumo a um ideal de nação, rumo a um modelo civilizatório sonhado, e que ainda existem até hoje, né? Nós somos uma sociedade movida pelo pânico, pelo medo, pela distopia. Para onde a gente está indo, né? O que o medo faz? Ele paralisa. Se ele não paralisa, ele traz violência. Um bicho ferido, ele ataca, né? E, quando muito, ele também, o medo, o que ele faz? Ele cria descrença, sabe? Como se fala? A pessoa fica totalmente descrente de tudo, tanto faz como tanto fez. Essa é uma sociedade medrosa. Então, Gui, olha, você é um cara brilhante e eu quero que você seja um autor de ficção científica. Eu te proponho isso, porque eu sei que você escreve bem. Comece a criar ficções científicas ou promover na sua comunidade ficções científicas que tragam
sabe, essa energia, não estou falando de coisa polianística, não estou falando de romantismo barato, não. Eu estou falando de a gente poder se conectar com as possibilidades daquilo que o humano pode fazer. Eu já lembrei o que eu ia falar. É o seguinte, todo esse negócio aí de robô, né, do fim da humanidade, da extinção humana, tudo isso é futuro programado, viu, Cadu? Eu também acho. É futuro colonizado. É uma colonização de mentes. Existe uma colonização que vem do império americano, das nações desenvolvidas, do tipo assim, esse é o futuro que eu quero que aconteça. Está aí o Peter Diamandis, estão aí todos esses caras do Silicon Valley, porque vale na Bolsa de Nova York, né, essa profecia, os profetas. Então, o que isso tem a ver com a galera da favela? Que futuro é? Esse é o futuro deles? Esse futuro? Será que é o futuro de todo mundo? Então, assim, vamos tentar descolonizar esses futuros. Vamos tentar fazer com que o futuro seja menos previsto e mais criado, porque ele está na mão. Não vamos tentar importar. Olha, eu tenho falado com escolas, tenho falado com professores. Eles estão em pânico, gente. Os professores, eu lido com educação hoje, na minha área de atuação do futurismo é educação. O professor chega, Rosa, o que eu faço? Os meus alunos estão morrendo de medo, eles acham que vão ser inúteis, eles acham que não vão ter mais existência, eles não tem mais sentido a vida, porque o robô vai fazer tudo por ele. Gente, olha só o nível de mal, o nível de destruição que esses futuristas, colonizadores de mentes, estão fazendo. São profecias, sim, existem profecias autorrealizáveis, e o que pode acontecer. O Russ Carvalho, com todo respeito ao dom dele, o dom profético dele, mas é o interesse deles. Então, assim... E quem você acha que vai nas missões para Marte? Né? Quem é que vai? Quem é que vai subir lá com o seu Richard Branson para a Lua naquele foguete dele? Quem é que vai com o Jeff Bezos no projeto dele? Ou seja, são os mesmos de sempre, não é isso? São os mesmos. E é uma varredura, é uma lavagem cultural, é uma lavagem da história, da ancestralidade. Nós todos somos resultado de uma ancestralidade rica que está sendo lavada por essas profecias que varrem tudo isso. Olha só quantos futuros podem ser criados a partir de uma história que nós herdamos, né? A riqueza que tem nas favelas, nas culturas africanas, né? nas culturas orientais. Nós estamos impondo uma colonização de futuros ocidental, tecnológica, de homens brancos de olho azul, né? E loiros. É isso que nós estamos fazendo. Então, vamos tomar cuidado. Não estou sendo contra a máquina. Eu acho que o grande mundo virá na integração perfeita entre o homem e a máquina, como diz o Carlos, a 7ª Revolução Industrial. Eu acredito nela, mas a gente está correndo o risco que a gente nem chegue na 5ª, com essa postura que a gente está assumindo futuros que são de outros, e não são nossos futuros. Não, e você me dá um gancho para perguntar para o Carlos, que a tecnologia tem sido um fosso de diferença entre os seres humanos, e ela potencialmente podia ajudar, mas o acesso a ela está se transformando num grande fosso para a educação. Esse momento que a gente vive de pandemia, uns têm internet, outros não têm. Só para organizar, deixa o Gui responder a Rosa primeiro, depois você emenda isso aí, vai. Olha, Gui, você foi provocado. Você está sendo intimado a promover ficção científica positiva, hein? Opa, esse é o meu negócio, Rosa. Eu gosto muito de fazer, como parte, eu trouxe a ficção científica para o meu trabalho. Até criei um framework que usa a ficção científica como uma forma de visualização. Eu chamo de Sci-Fi Experience Design. Então, a ideia de você olhar, você pegar, fazer um mapeamento, você cria um cenário. E aí eu misturei todas as minhas paixões nerds, foram tudo para o mesmo balaio. Ficção científica, futurismo, ciência e RPG. Quando eu junto as pessoas, elas vivem papéis, elas são personagens, podem ser elas mesmas, mas nesse futuro. Então, a ideia é você criar essas personas que vão viver esse futuro, a gente cria histórias. E quando eu faço uma visualização, eu gosto de contar uma história. Eu não falo, no futuro a Rosa vai usar a realidade virtual para fazer. Eu conto como é o dia da Rosa. Você acordou, você faz isso, você põe seus óculos de realidade virtual. De repente você está numa sala, você põe sua roupa, você compra uma roupa da Dior, maravilhosa, virtual, você põe. Eu vou contando essa história e as pessoas conseguem se conectar mais. Eu acho isso bacana. Mas tem um problema, eu gosto muito de falar e eu gosto de criar uns termos proprietários.
para explicar o mundo. Todo mundo, o Gui é o cara que falou aquela besteira lá, ótimo. Então, criei um termo. Então, tem um termo proprietário que eu uso para explicar o futuro, são os 50 tons do futuro. Quais são os 50 tons do futuro? Quando eu falo futuro para vocês, temos 4 pessoas aqui, cada um de vocês, assim, é a mesma coisa que falar, não pense no elefante. Você pensa no elefante. Eu falei futuro, já apareceram imagens na sua cabeça. O Piazza pensou na Revolução Industrial 6.0, com a integração em máquina. A Rosa pensou em criar uma sociedade mais equilibrada. Eu não vou conseguir imaginar tudo que passou. O Roger pensou em outras coisas. O Cadu, um lugar onde todo mundo tem flow, mas tal coisa, assim, e todo mundo consegue ser piloto de Fórmula 1. Todo mundo imaginou um futuro, mas um futuro pessoal. Está ligado às suas agendas, nossas histórias, tá? E a nossa informação. A gente lê sobre o Vale do Silício, Shenzhen na China, a gente lê essas possibilidades e cria essa imagem. Joia, viagens para Marte, inteligência artificial, computadores quânticos, engenharia genética, longevidade, ultrapassando todos os limites, legal. Esse é um futuro, esse é um dos 50 tons do futuro, que está num extremo. No outro extremo, gente, para uma boa parte da população do planeta Terra, o futuro é ter saneamento básico. Eu li uma vez, quando eu estava fazendo uma pesquisa, eu ia dar uma palestra, e eu descobri que tinha mais gente com acesso a telefone celular do que com acesso a água potável no planeta Terra. Caramba, e todos esses futuros convivem. Cara, que loucura! Então a gente não consegue imaginar um futuro homogêneo. É muito difícil. Eu fiz uma pesquisa esses dias, eu ia dar uma palestra para o pessoal do setor agro. Aí eu estava querendo falar que essa parte da agropecuária teve um crescimento linear. Então você pega a primeira vaca, o antepassado da vaca, o Auroch, que foi domesticado, ele produzia 1,5 litro de leite por dia. Hoje, numa dessas unidades de processamento de vaquinhas, uma vaca produz entre 30 e 65 litros de leite. Caramba! É muito leite. Imagina um bicho produzindo leite o tempo todo. Que vida miserável. Até o próprio Harari fala sobre a maneira que a gente trata com os animais, que coisa terrível. Mas aí, eu descobri que na Etiópia, uma vaca continua produzindo 1,5 litro. Caramba! Então, essas realidades todas convivem. Então, eu falo que a gente não tem um futuro, não vai existir, e daqui a 30 ou 50 anos, um futuro distópico, ou um futuro utópico. O que a gente vai viver vai ser um futuro mixtópico. Ele vai ter mistura de elementos que são absolutamente utópicos, extraordinários, e coisas que são absolutamente distópicas, às vezes causadas pelas próprias tecnologias ou modelos mentais que a gente vai criar no processo de uma maneira aleatória. Então, cabe a nós olhar, com esse olhar de futuristas, perceber esses riscos, entender e construir um corpo de conhecimento que inspire. Mais do que isso, eu falo, todo mundo tem que ficar inspirado, conectado com essas possibilidades para poder fazer o que vocês falam. Qual que é o futuro que eu quero que aconteça? E que tipo de trabalho eu preciso fazer para que ele se torne realidade? Nunca vai ser exatamente o que a gente previu, que de repente vem algo, uma chavinha que vira, a gente tem que mudar e fazer um zag quando estava prevendo fazer um zig. Mas essa é a nossa grande batalha, entender essa multiplicidade, entender que o ser humano, ele é quase, a maior parte do tempo, uma vítima desse processo. A gente se desconecta dessas 1000 possibilidades e deixa que elas levem. Aí que tá. Eu tenho uma dificuldade de ter essa leitura, porque não é que o ser humano é assim. Alguns não são. Os que ditam a agenda. Os que ditam a agenda não são. E aí, a gente não vai. Tem que romper isso, cara. Eu não sei como, tá? Não estou Como é que a tecnologia nos ajuda a romper com diferenças sociais tão graves que a gente tem? Rogério, eu vou usar aqui o nome de um autor maldito que eu adoro, que é o Larry Downes. Ele fala o seguinte: países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo o sempre. Portanto, existe o marco entre tecnologia e avanços sociais, e ele é tão simplesmente vaso comunicante. Onde você tem gente com muito poder, com psicopatia e com ideias, né, mirabolantes, com muita tecnologia, né, abundante nas mãos, vai querer viver eternamente em Skynet. Portanto, a tecnologia é voltada para os meus, né? Não para todos. Então, na realidade, até onde vai ficar interessante deixar uma camada da população na ignorância e na não inclusão tecnológica para sempre, né? Em prol de agendas escusas. A questão é essa, o vaso comunicante entre corrupção e
né, a forma com que a gente vê uma vida de abundância para todo mundo. Talvez para manter algum tipo de elo, né, sobre influência com relação a essas pessoas, porque afinal de contas, talvez a igualdade é o grande dilema que a China está vivendo hoje, né? Ela está dando educação para todo mundo e vai zerar a fome no planeta, né? Perdão, na China, né? Vai zerar a pobreza, né? Já está com o marco de eliminação da pobreza. Detalhe. Eles chegaram agora, estão chegando agora e estão batendo lá na porta do seu Biden e falando assim: me dá aqui o seu mercado, a sua forma de fazer comércio e tal. Pode ficar com a sua arrogância, seu discurso, seu jeito de ser, mas me dá o resto aqui que eu vou dar um jeito. E esse desequilíbrio está começando a acontecer. Ele acontece, Cadu, e ele vem numa outra forma, que é esse o dilema. Num país totalitário, quando você tem fome zero e tem estudo no topo, é claro que vai ter gente começando a questionar o sistema. E então, na realidade, o grande botão de ignição da China será Hong Kong. Você não tenha a menor dúvida que lá é o botão de ignição dessa próxima bomba atômica que vai ter lá. Mas quando você olha o vaso comunicante, ele é muito nítido no caso da China, por exemplo, né? Então, na realidade, você manteve a fome por um monte de tempo, né? Para que você mantenha as pessoas sob a bota do poder. Então, na realidade, o Larry Downes, ele coloca isso muito, né? Por que toda a forma também, tirando esse país, que é um exemplo totalitário, também é uma outra forma que a gente vê, que são os países do capitalismo selvagem, que também não funciona mais. A gente tem que ter um capitalismo social hoje, um capitalismo muito diferente do que a gente tem hoje. Por quê? O capitalismo selvagem, sim, ele foi o grande propulsor, né, da grande desigualdade e iniquidade que nós temos hoje, e também foi responsável por todos os grandes, enormes, né, das grandes catástrofes ambientais que o planeta teve. Então, na realidade, quando a gente dá um step back, né, e vem, então, agora a pandemia. Uau, então a gente pode matar. Quando você cai na real, que você é um ser extremamente frágil e que pode todo mundo sacudir e virar estrelinha no dia seguinte, você para e pensa, né? E por isso, talvez, que o Fórum Econômico tenha colocado a agenda de que, olha, talvez Covid-19 seja uma chance imperdível de você colocar pessoas e planeta em primeiro lugar, todo o resto vem depois. Você vai querer ficar mega rico para quê? Você vai querer tirar tudo para quê? Você vai querer se sobrepor aos outros para quê? O que você ganha com isso? O ser humano, Cadu, até voltando um pouquinho, ele gostou disso, porque, na realidade, quando a gente viveu, sim, a distopia pós-guerra, quando você olha aí, toda a evolução transgeracional que nós temos, eu fui criado assim. Eu sou geração baby boomer, onde eu fui criado para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? Ter coisas. E esse modelo, que foi alguém, eu não lembro qual foi o autor que cunhou como modelo Pax Americana, que é o pós-guerra, que durou até agora, até ontem, porque não está mais aí, né? Porque o jeito de... Como é que você vai falar para o teu filho que ele vai fazer um de estudo para entrar na faculdade para depois arrumar um emprego? Isso não existe mais. Esse troço não tem mais. Quer dizer... Isso é distopia pós-guerra, Cadu. Eu sempre gosto de relembrar, né? Aí a polimatia nos ajuda, né, Gui? E eu sei que o Gui é super fã da polimatia, eu também sou, né? Para relembrar Michel Foucault, 1960, né? Você sabe o que ele falava com relação aos diplomas? Acho que vocês nunca ouviram, né? Ele falava assim: diplomas servem somente para que você possa criar uma barreira mercantilista do saber. E também para aqueles que não os têm, achar que eles não têm nem o direito de saber. Hoje você tem tudo, tá tudo em todos os lugares, e você só não sabe se você não quiser. O problema é que você foi, né? Exatamente isso, né? Aí o que acontece? Quando você vai ver as criaturas que estão forjadas para ser alguém na vida, elas estão pautadas no ter, não no ser. Hoje é infinitamente mais importante você ser qualquer coisa do que ter. Portanto, quando as pessoas ficam buscando um propósito, de novo eu toco nesse assunto, porque as pessoas não sabem, né? Qual é a trilha, onde é que elas estão, onde é que elas não estão. E eu sempre falo para elas, criatura, o teu propósito mora na sua pior indignação. As pessoas não sabem pelo que elas são indignadas. Cadu, cacete, vai passar uma vida inteira
pop-up, de galeria, de pop-up. Gente que nasce em galeria de pop-up pode virar nitrogênio amanhã. E, portanto, só para acrescentar a pergunta do Roger, acima de tecnologia, nós temos que discutir um modelo civilizatório. Dentro desse modelo civilizatório, essa economia que gerou cada vez mais exclusão. Nós temos hoje tecnologias, um avanço tecnológico inexorável, incalculável, e que até Deus duvida, né? Nós somos capazes de criar coisas que até Deus duvida, e também de uma exclusão social que até Deus duvida. Então, qual é a grande necessidade? É mudar o modelo econômico, né? E também começar a trazer perguntas. A tecnologia está sendo criada sem os porquês. Isso está entrando num caminho sem volta. Nós precisamos ensinar a pensar. Nós temos que ser seres pensantes. Né? E essa cultura do copydesk, né, dos resumos dos livros, isso não está ajudando o ser humano a pensar. Nós temos que aprofundar, né, voltar ao pensamento, o pensamento crítico. Isso vem na base da educação. E aí eu trabalho com isso. Hoje é meu grande propósito, viu, Carlos? Você sabe disso, né? Eu me encontrei como futurista na educação das crianças e dos jovens. Eles têm que se apropriar do futuro, não ficar importando o futuro do Kurzweil, entende? E aí onde entra a alfabetização de futuros. Assim como a gente aprende história e erra a data, e toma pau na prova porque errou a data, você tem que aprender a lidar com as incertezas e a criar o futuro, e não ficar importando o futuro. Então, respondendo a sua pergunta, Roger, é a economia que tem que mudar esse modelo, e está mudando, e a educação. A educação que não forme gente para ser máquina, para ser funcional. Em escolas aí modernas, caras, de elite, que custam uns 15 mil reais por mês, que estão ensinando, tudo bem, a robótica faz parte, mas você tem que realmente ensinar as crianças a escolherem a vida que querem e a serem felizes e não ser produtivas. Então, a base está na educação. A tecnologia hoje está no palco, mas a gente não está discutindo com a devida importância a educação, a cultura, a economia, etc. Então, o futuro é plural. O futuro não é só tecnológico. Olha, você falou um negócio bárbaro que a gente realmente devia ser aprendido na escola, já treinado lá atrás, que é o pensamento crítico, né? Que não existe, né? Não existe esse entendimento de que, né, eu posso ter uma opinião e vou ouvir a sua e vou analisá-la e, quem sabe, mudar a minha. Estou simplificando. E o pensamento antecipatório, viu, Cadu? E Gui, você falou daquele experimento que me interessou muito, né, da gente ser incapaz de se ver no futuro. A gente consegue a gente consegue mudar esse cérebro a partir de uma nova cultura, né? A gente se vê lá na frente, né? A gente começar a pensar a elasticidade mental, a ampliar o horizonte imaginário, que a gente está pobre. Nós somos carentes de imaginação. As empresas falam, vamos criar, né, privilegiam a ideação, a criatividade. Criatividade não nasce com puff colorido, né? Não nasce com jogo de pôquer dentro da empresa. Isso não fiz nada. O importante é você criar ambientes verdadeiros da imaginação. E nem sempre é com puff colorido. É com silêncio interior. É com liberdade. E não é com esse modelo de patrão, empregado, de hierarquia que vai gerar na porrada criatividade. Não é essa criatividade que a gente precisa. O ambiente precisa deixar a criatividade florescer, né? Porque criatividade é uma coisa que está aí em cada um de nós, né? E cabe a um bom líder, já que estamos falando do ambiente organizacional, ou a um bom professor, já que estamos falando também do ambiente educacional, né? Essas pessoas com uma sensibilidade de criar um ambiente possível, onde a criatividade floresça de forma natural, porque criatividade não se ensina, ninguém aprende a ser criativo, né? É um processo que já está dentro. E eu adorei, Piazza, essa história de dizer que o seu propósito está representado na sua maior indignação. Isso, para mim, assim, essas duas coisas, o que a Rosa falou e o que você falou, e Gui, a gente tem que falar mais dessas coisas, cara. Agora eu vou falar uma coisa em benefício do próprio, já que eu sei que você gosta dele, do Elon Musk. Então, já juntando um pouco isso que o Piazza falou e a Rosa falou, dessa indignação, viraram para o Elon Musk há pouco tempo atrás e falaram: por que você vai abrir
a patente das suas baterias elétricas e tal, dos carros. Ele vai fazer isso, se é que já não fez. Né? Ele vai abrir a patente, ele não vai ser... Ele falou, porque eu não quero ser o único cara no bote salva-vidas. Então, ele já está entendendo. Ele já está entendendo. Ele não quer ser o último cara a viver nesse planeta. Eu não quero ir para Marte com ele. Mas se ele já está pensando em abrir os direitos da patente da bateria dele, porque ele não quer ficar sozinho, já está melhorando, entendeu? É ou não é? Cadu, o Elon Musk, ele é um cara extraordinário, mas acho que é uma das pessoas mais desagradáveis que a humanidade já produziu. Ele é uma figurinha, caramba, de uma arrogância terrível, mas às vezes esse é o preço que a gente paga para poder ter mudanças extraordinárias. Você tem que lidar com pessoas que são muito fora da caixinha. Você não vai ver, você fala, todas as pessoas comuns, o que elas conquistaram, assim que elas transformaram. Você vai analisar os extraordinários. O Einstein roubou os cálculos, ignorou a Mileva Maric, o Watson e Crick ignoraram a pesquisadora, que até esqueci, o Rosalind, como que é o nome dela? Que se envenenou por radiação para fazer a análise do DNA, nem apareceu no Nobel. Então, essas pessoas são todas questionáveis. Mas a parte do conhecimento, que a ambição delas, até mesmo a Neuralink, uma das grandes missões da Neuralink é conectar o ser humano com a máquina para evitar que essa possível inteligência artificial geral, que a partir do momento que a gente cria algo que é equivalente à inteligência humana, dizem, teve um amigo do Alan Turing, Thornton, como é que era o nome dele? Esqueci. Mas ele falou que a inteligência artificial geral era a última invenção que o ser humano ia precisar fazer. Porque a partir daí ela vai criar uma inteligência artificial melhor, que vai fazer todas as coisas necessárias, vai inventar novas tecnologias, e quando chega na superinteligência artificial, fica absolutamente desnecessário. Então está tudo isso na nossa mão. Eu já estou com medo disso que você está falando aí. Então, o que o Musk fala é que a gente tem que se conectar com a máquina para que ela amplie nossa capacidade cognitiva e tudo mais, para que nunca nos tornemos obsoletos, que a gente fique parte dessa inteligência transcendental. Se é possível ou não. Pelo menos, só para concluir isso que você está falando, sim. Eu vou ter que me render a isso. Pelo menos ele não está vindo com a conversa de que o Neuralink é para curar o Alzheimer, porque aí ia ser insuportável, porque pode ter essa intenção e pode até gerar isso, mas usar isso como bandeira da verdadeira intenção que está por trás é que seria o fim. Então agora, pelo menos, ele está sendo mais honesto. Gostei. Entendeu? É isso. Essa é uma abordagem assim, muito clara. A gente tem um risco. Cara, eu não quero que uma inteligência artificial... Imagina, pensa quando você está andando, você, no seu sítio aí, delícia, você vê uma formiga andando. Você se preocupa com a inteligência da formiga, com o bem-estar dela? Agora imagina algo que pode transcender muito isso. Então, tem um grande risco, o risco hipotético. Mas tem aquela frase em latim que depois ela deu nome a uma arma que era tão popular no passado, que é civis pacem para bellum. Não é? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Eu acho que a guerra é uma palavra muito pesada, mas a ideia de se preparar para esses futuros possíveis, e como a Rosa fala, criar algo que é humano, é fundamental. Olha, a gente precisa ir começando a fechar, o Rogério precisa organizar esse fechamento, mas eu quero falar uma última coisa, já que se trouxe o Parabellum. Se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Você sabe que eu estava pensando outro dia, eu estava ouvindo um cara, um médico, chama Dr. Stephen Greer. Ele é um cara que tem uma série de envolvimentos com pesquisas ligados, inclusive, à ficção científica e tal. Depois eu preciso falar dele com você, Gui. Eu não posso falar desse programa que eu vou sair muito do foco dele, mas o fato é que ele disse uma coisa que é assim, nós já tivemos, ele falando como norte-americano que é, né? Nós já tivemos um grande inimigo que foi a Rússia. Nós já tivemos um grande inimigo na Guerra Fria e tal, que foi o terrorismo, depois com o 11 de setembro. Nós estamos tendo agora um inimigo presente na área comercial, que é a China. Depois que passar tudo isso, quem vai ser nosso inimigo? Porque a busca do inimigo é que é o problema. Eu não quero entrar nesse ponto agora, porque senão não... Bom, então eu não vou deixar você entrar nesse ponto. Eu vou rodar uma pergunta, começando com você, Carlos, e aí eu fecho o programa. Vou estar agradecendo vocês aqui desse papo delicioso, que é
Qual é o espaço para o espírito e a individualidade no futuro? Eu outro dia li um trabalho tão interessante de um futurista também, que trabalha na fronteira das religiões, dos deuses e tudo mais, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que talvez a gente possa ser uma chance muito grande da gente ser politeístas, né? Talvez porque o mundo tenha ficado muito chato da gente ter que escolher um com tantos, né, à disposição da gente, né? E eu fiquei fazendo uma ideia débil mental na minha cabeça, que de repente poderia ter aí um espoleto de deuses, né? Eu pego um pouquinho de um, pego um pouquinho do outro, pego um pouquinho do outro, e aí, será que eu não sou também capaz de criar minha própria religião para o futuro, né? Será que eu não posso criar minhas próprias conexões com um pouquinho de cada coisa que eu vi que faz sentido para mim, né? E eu acho que, como o próprio Byung-Chul Han coloca, né, a salvação do belo é a única coisa que nos salva de verdade, é o belo, né? Porque, na realidade, como a gente vem perdendo muito essas expressões, e isso é um movimento que a gente também vê, está colocado também na retrotopia, um pouquinho disso, né, do que a gente coloca como trilha, da volta às perfeições que vão para baixo em prol, né, das imperfeições, como a gente olha, né, as artes humanas sobem de novo em voga, as questões de eu poder cozinhar, né, Cadu, que nem a Mari, né, com carinho para as pessoas com a hortinha de casa, na panela de barro, com fogão de lenha, com o cheiro do café, né, coado no coador de pano, né, que são coisas que estão ligadas à nossa memória afetiva ancestral, que a gente também vem perdendo sistematicamente. Outro dia, só para você ver como é a junção da tecnologia com isso, que é, enfim, a própria visão do Tech and Touch, do Naisbitt. Talvez você leve um susto, Roger, que você já tem fogão de lenha com chapa vitrocerâmica, tá? Pode procurar na internet, que eu tô assim, como assim? Alô, como assim? Eu tô falando, então eu posso ter agora um fogão de lenha aqui, né? E se eu tô, né, cultuando aqui, eu ainda sou fãzaço de um Deus que não é muito cultuado pelos lados de cá, eu só o conheci quando eu estive na Índia, que é o Jain, né? O Jain emprega um troço muito legal, ele fala assim, ó, você só acende os mundos, né, dos céus quando você fez tudo e mais um pouco que você deveria ter feito nesse mundo aqui da Terra, né? Portanto, é onde ele está lá representado, só tem 7 estátuas do deus Jain, que sobreviveu à invasão islâmica, que está lá no parque, né, do Khajuraho, onde estão os templos tântricos, né? Que mostra ali toda a forma do Kama Sutra, antes do povo transformar o Kama Sutra em sacanagem, ele colocava, é verdade, ele colocava a questão, com o patrocínio da Gelol, né? Porque ninguém consegue reproduzir aquilo tudo, tá, Rogério? E tá louco, é massagem, dá assim o resto da vida para botar tudo no lugar de novo, né? Mas o que quer dizer tudo aquilo? Quanto mais você faz aqui, mais você transcende. E eu acho que a tecnologia, ela pode ajudar a gente nos livrando de tarefa repetitiva que a gente não precisa fazer para a gente entrar nesse mundo completamente contemplativo, né? E como fala exatamente o Byung-Chul Han, o belo. E como fala também o Hobsbawm, ele fala muito disso, né? Que nesse mundo extremamente veloz que a gente vive, Rogério, talvez o luxo do futuro vai ser o luxo do amor pelas coisas que cultivamos, e ele coloca uma expressão que eu gosto demais. Ele fala, é como se a gente tivesse que viver nas catedrais de Veneza, onde o tempo para. Talvez o humano seja para a gente poder parar o mundo, não para acelerar. Isso é coisa de tecnologia, não para ser humano. Então, eu poderia ter todo tipo de conexões, eu sou o cara tech, com a casa mais touch que você pode imaginar, a Rosa conhece, o Gui ainda não, mas o Cadu conhece, né? Onde eu tenho as expressões mais touch do mundo inteiro e é meu templo, é meu reduto, é meu canto, né? Então eu acho que existe um equilíbrio factível com relação a isso, existe. Rosa, eu vou pedir para o Gui e vou pedir para você fechar para a gente o programa, tá? Gui, espírito e individualidade, como é que você vê? Olha só. Que coisa. Primeiro, eu tô com esse sorriso bobo o tempo todo durante essa conversa, que eu vi essas pessoas falando, vocês 4 falando. É uma fonte, assim, inesgotável de inspiração e de bons sentimentos, né? Saio muito inspiro. É o seguinte... É mais do que verdadeira. Você sabe que a gente adora te ouvir, né, porra? Então, que bom, pô. Fico muito feliz. Então, eu acredito, tem uma frase do Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte, o homem, e por homem, diz a humanidade, o homem está condenado a ser livre. Então, o
assim, um problema que eu tenho, eu sou ateu. Então, eu adoraria ser religioso, mas eu sou um ateu espiritualizado. Ou seja, aceitem minhas contradições, tá? Eu acredito que existe um propósito e está dentro de nós a capacidade de atribuir sentido à nossa existência. Aí que está a ideia de perpetuação, está em se conectar a algo que faça sentido para a gente, encontrar. Então, essa ideia da liberdade, ela está em você olhar o mundo e moldar ele, ou trabalhar para que ele se adeque assim, às suas expectativas. Não que você vai pegar e chutar as portas, mas você entender que caminho você tem que tomar para tornar o mundo algo que reflita os seus valores, os seus desejos, os seus anseios. Mas para isso, o que é fundamental nessa jornada espiritual é você parar, você, falo todos nós, entender o que é realmente relevante. Só que a gente nunca gasta esse tempo. Porque a gente falou, hoje é um mundo de superficialidades, um mundo de fragmentação, um mundo de pouco foco, ou nenhum foco. Então, como você constrói esse corpo de conhecimento que vai te beneficiar, que vai te permitir se associar ao movimento maior e trazer uma transformação? Então, acho que é fundamental, dentro desse processo de olhar o presente e o futuro, a ideia de se sentir um protagonista dessa história que está sendo criada, e não deixar que ela simplesmente aconteça, seja ela utópica ou distópica, mas qual que é o meu papel nessa história? Então, essa talvez seja o grande ganho espiritual que nós vamos carregar e que vai trazer um sentido para essa vida que talvez seja vazia se não encontrarmos. Muito bom. Você sabe que você falou uma coisa que hoje é a maior representação, o que mais cresce hoje são pessoas espiritualizadas sem nenhum vínculo religioso. Isso é o que mais cresce hoje em termos demográficos. Interessante. Cadu, eu tenho até que confessar para vocês, eu sempre falei para o Piazza, né? Que eu não gosto de chamar ele de Piazza de San Carlos. Né? Então, a gente combina para fazer um dia uma piazzada. Aí, vamos pedir umas pizzas para conhecer a sua casa low touch, né? Então, você precisa... Aí nós vamos lá para cima, para o terraço dele, para olhar o skyline de São Paulo, e aí sim a gente vai se conectar com algo divino. Você pode esperar. Vinho, futurismo, flow, humanidades, tudo ao mesmo tempo. Mas eu tive, só para contar para vocês, eu tive uma startup por um bom tempo. Então, uma época eu estava pensando nas ideias, o que fazer. Eu queria criar algo que eu pudesse gerar valor para as pessoas, e, ao mesmo tempo, eu pudesse estar sentado numa praia na Tailândia fazendo isso. Isso é maravilhoso. Uma coisa muito tecnológica. Então, eu escrevi um monte de ideias. E chegou um momento que eu pensei em criar uma religião via app. Contratar os melhores filósofos, teólogos, fazer um the best of, tacar inteligência artificial, machine learning, para poder se adequar a você. O Roger abre o app e vai ter uma religião só dele. Outra do Cadu, outra só para o Piazza, outra só para a Rosa. Pô, legal. Você abre lá, ela vai conversar com você, vai fazer seus mantras, tudo. Mas eu achei que ia ser muito hipócrita um ateu fazer isso. Eu preciso me espiritualizar um pouco mais. Né? Aí, depois, quando me espiritualizar mais, eu chamo você para investirem. Ô, Gui, quem não for ateu já está comprometido, não pode. Só pode vir pelo ateu. Pois é. Muito bom. Rosa, por favor. Querida Rosa, e aí? Rosa, dá aquele tom que só você vai ser capaz de dar, porque nós quatro aqui, nós estamos muito ogros, entendeu? Então vamos mudar um pouco. Olha, eu estou adorando, estou aprendendo demais, bebendo na fonte de vocês. Nossa, eu não tenho tanto mais a contribuir, a não ser como pessoa mística. Eu não sou religiosa, mas sou espiritualizada, sou mística, acredito no insondável, acredito naquilo que é impossível, né? Tento sempre entrar nos limites do impossível, como prescrevia o nosso mestre Arthur Clarke, né? Mas eu acredito no ser humano. Nós nos perdemos, estamos nos perdendo, e eu acho que a inovação não tem nada a ver com inteligência artificial, com engenharia genética, sabe, com internet das coisas. A inovação tem a ver com esse resgate do verdadeiro humano, potencializado pelos grandes avanços que a humanidade trouxe. Nós precisamos só entrar nesse equilíbrio. Nós somos seres divinos, porque somos semelhantes ao divino. Nós temos essa divindade aí, está provado, estamos criando coisas incríveis, né? Só que precisamos nos reconectar com a nossa fonte, com a nossa essência, porque aí está a verdadeira inovação. A gente se redescobrir. E eu queria, gente, é inevitável, né?
Eu lembro muito daquele paleontólogo, não sei se vocês conhecem o Teilhard de Chardin, que era o paleontólogo francês, que foi até banido pela igreja, pelas ideias deles, né, pouco ortodoxas, e ele tem uma frase que eu queria sintetizar o meu pensamento. Acho que não tem nada mais sagrado do que essa frase. Né? Antes de chegar nessa frase, eu queria dizer que a gente, redescobrindo o humano, não é só descobrir a espécie humana, é descobrir ou redescobrir a vida que está indo pelas mãos. Né? Nós não estamos nos conectando com a vida, nós estamos nos conectando apenas com, como o Piazza disse, com o ter e não com o ser. Nós temos que nos conectar com todos os seres vivos. Lembrem que o Leonardo Boff escreveu a Carta da Terra, que é a primeira carta de responsabilidade humana que já existiu. Ele falava de honrarmos todas as formas de vida, entre elas o ser humano, mas as árvores, os animais, né? Toda a biodiversidade. Então, quando a gente conseguir se conciliar com essas formas de vida, que se sobreponham à máquina, aí sim vai ser a grande revolução. Eu não sei se é 7.0, Piazza. Eu acho que vai ser a X.0 ou Y.0, sei lá o quê. Mas eu queria falar desse pensamento do Chardin, meu grande inspirador, que ele falava assim, algum dia, quando a gente tiver dominado os ventos, as ondas, né, as marés, estamos aí, as energias novas, né, e quando a gente tiver dominado a gravidade também, nós vamos utilizar as energias do amor, as energias do amor. E aí ele diz assim, então, pela segunda vez na história do mundo, o homem vai descobrir o fogo, quando a gente se conectar com a energia do amor. É isso que eu queria trazer como final. Pô, sensacional, Rosa. Você sabe que quando você falou de Chardin, eu lembrei daquela outra frase dela, que eu achei que era essa, mas você me trouxe uma nova que eu não conhecia essa frase, que é muito legal. Eu pensei na clássica dele, que é o você não é um ser humano em busca de uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual imerso numa experiência humana. Então, putz, legal. Adorei também essa nova. Pô, Rosa, obrigado. Foi sensacional. Obrigado a cada um. Essa vai ser a segunda descoberta do fogo. Então, aí, eu acredito que ela virá. Lindo, lindo. Pô, gente, Roger, você, como sempre, dominando a arte da moderação. Obrigado, me ajudou tremendamente, porque eu estava muito inquieto com perguntas para esses três queridos aqui, com tanta coisa. E, olha, eu vou falar uma coisa, tem um monte de coisa ainda que nós não falamos. Então, isso aqui eu gostaria que pudesse ser um momento que a gente, em algum dia lá na frente, a gente possa repetir, tá bom? Obrigado. Gente, um prazer enorme. Muito obrigado. E topado, viu, Cadu? Só marca a gente, só de raiva vem. Ó, já tô dentro, é isso mesmo. E com o Rivotril, né, Piazza? Litrão.